Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da nossa revisão preparatória para o terceiro ENAM, a minha terceira aula, o meu terceiro encontro, aula 3/3 de Direito Constitucional do Trabalho, né? Hoje nós terminamos esses três encontros de aproximadamente 1 hora cada encontro e a gente, claro, vai continuar uma análise cirúrgica do artigo 7º da Constituição. Claro, aquilo que dá tempo, para que vocês tenham uma revisão, mas uma revisão diferenciada. Uma revisão com qualidade, para que você possa, além de memorizar a letra da lei, a lei seca, os artigos 7º a 11 da Constituição, e os artigos 111 a 116 da Constituição, mas também, cai essa súmula, essa jurisprudência, essa doutrina. Repito e insisto, o ENAM, claro, cobra preponderantemente a lei seca, mas não apenas. Cai muita jurisprudência e muita doutrina. Então a gente tem que fazer esse tripé, esse estudo tríade, né? Essas três searas, esses três âmbitos que representarão um grande diferencial para a sua tão sonhada aprovação. Certo? Então vamos aqui ao nosso material e, claro, vocês vão ter acesso a esse material. O que der tempo, deu tempo, nós vimos. E aquilo que não der tempo, você vai poder ler nesse material. Tá bom? Então vamos lá. Então nós paramos na aula passada exatamente aonde, pessoal? Nesse inciso 20. Então o inciso 20 fala da proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. É claro, eu ainda não falei nada ainda, né? Eu ainda não trouxe nenhum comentário, que é o que eu vou começar a fazer a partir de agora, tá? Então vamos lá. O que eu separei? É óbvio, né, que é inegável, pelo princípio da igualdade, ou isonomia, ou paridade de armas, e não é de hoje, que o direito tem que ter essa preocupação de proteger o mercado de trabalho da mulher, trazer um tratamento igualitário e isonômico e fomentar não só a sua entrada, como a sua permanência, e também no ato da extinção do contrato individual de trabalho ser com dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o trabalho como direito social e primado da ordem econômico-social, eficácia horizontal ou diagonal dos direitos fundamentais em suas dimensões objetiva e subjetiva com efeitos irradiantes. Então tudo isso tem que se observar também nessa proteção do mercado de trabalho da mulher. Tá? Bom, o que eu separei aqui para a gente estudar? Opa! Controle concentrado de constitucionalidade, a exegese do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual 5671, de 8 de novembro de 2001, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino. Opa, aqui, pessoal. Ó, viola os direitos à isonomia e igualdade entre homens e mulheres, artigo 5º caput, inciso 1 da Constituição, a não discriminação em razão de sexo, artigo 3º, inciso 4 da Constituição, a proteção do mercado de trabalho da mulher, artigo 7º, inciso 20 da Constituição, a não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo quando da admissão em ocupações públicas, artigo 7º, inciso 30 da Constituição, de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais, artigo 37, inciso 1 da Constituição, além de reserva a lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos quando exigido pela natureza do cargo, artigo 39, parágrafo 3º. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 3.498 de 2010 do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual 5671 de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas
do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% de vagas exclusivas estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa, ação direta de inconstitucionalidade 7492. Vou tomar um cafezinho aqui. Vamos lá, pessoal. Importante o gado, né? Hoje, salvo se um descrime tiver amparo internacional, constitucional e infraconstitucional, nada se justifica um tratamento não igualitário, não isonômico, não pautado em paridade de armas, comparando, fazendo cotejo entre homens e mulheres. Então é algo que esse julgado acaba demonstrando, o julgado recente do ano passado, de 2024, para demonstrar também toda a atualidade, a atualização da aula e também da preparação do meu material, tá bom? E aqui, pessoal, veja, né, eu procurei, como falo, a gente está embaixo de cada inciso, nessa análise, como eu brinco, cirúrgica, fazendo e trazendo julgados que potencialmente poderiam ser cobrados na sua prova do Enem. Tá bom? Vamos lá. Repercussão geral com mérito julgado. O artigo 384 da CLT, eu já vou explicar, em relação ao período anterior à edição da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras. Embora, veja, pessoal, aqui eu tenho que explicar porque havia muito debate. Esse artigo 384, inclusive até hoje no escritório eu tenho caso envolvendo esse artigo, ele fala basicamente o seguinte: antes da mulher prestar hora extra, ela teria direito a um intervalo de 15 minutos antes de fazer hora extra. Claro, teve todo o debate se esse intervalo foi recepcionado ou não, era uma das correntes. Segunda corrente, foi recepcionado e aplicado apenas às mulheres. E terceira corrente, recepcionado e aplicado também aos homens, por interpretação sistemática, teleológica e analógica. Então havia uma linha muito forte, como mencionado aqui, da recepção. Só que vale ressaltar que com o advento da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, esse intervalo hoje ele foi, né, esse artigo ele foi revogado expressamente. Então nós só temos esse debate, essa discussão de período que antecede a reforma trabalhista, que foi o dia 11 de novembro de 2017. Tá bom? Vamos avançar. Chegamos agora no inciso 21. Vou destacar aqui para você anotar também, para quem está tomando nota. Depois, claro, você vai ter acesso a esse material. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Aqui é muito curioso, porque se a gente pensar na tradicional classificação do professor José Afonso da Silva, norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida ou limitada, essa seria, pessoal, uma norma híbrida ou mista. Porque eu teria uma parte, deixa eu tentar destacar para você entender. Quando o texto diz aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, quando fala aqui, no mínimo de 30 dias, essa parte aqui teria aplicabilidade imediata. Então, tudo bem, essa parte aqui teria aplicabilidade imediata. Ah, professor, então eu entendi. O mínimo de 30 dias eu não poderia relativizar. Não poderia. Mas essa outra parte aqui, nos termos da lei, aí aqui eu estaria falando de uma norma constitucional de eficácia limitada, dependendo de lei infraconstitucional regulamentadora. E essa lei veio, eu já vou explicar, com a lei para você anotar 12.506, lei 12.506 de 2000,
de 2011. Vou pegar aqui, anotar direitinho para você ficar com uma boa letra. Ó, 2011. Muito bem. E aí, para você saber como que isso foi regulamentado, né? Então, hoje nós temos o mínimo de 30 dias, como a própria Constituição já determina. Além disso, tem um acréscimo de 3 dias por ano, podendo somar até mais 60 a esses 30 dias iniciais, perfazendo um total de até 90 dias. Eu vou repetir. Então, nós temos um mínimo de 30 dias, há um acréscimo de 3 dias por ano, eu posso somar até mais 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. Então, e outra, prevalece o entendimento na doutrina com respaldo jurisprudencial de que esse acréscimo de 3 dias ele incide a partir do primeiro ano completo e não do segundo ano completo, havia essa cisânia doutrinária e jurisprudencial. Tá? Então, cálculo de padaria fácil de fazer, em 20 anos o trabalhador terá 90 dias de aviso prévio. Claro, nada impede uma convenção coletiva, um acordo coletivo até ampliar isso. Eu, particularmente na prática, eu nunca peguei, mas seria possível. A gente, né, tem a aplicabilidade aí dessa lei, dessa proporcionalidade. O que, em tese, não se aplicaria, por exemplo, ao pedido de demissão, mas a despedida sem justa causa, por ser uma interpretação mais favorável ao trabalhador. Um dos grandes princípios da área trabalhista, alinhavado pelo saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues, é o princípio indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. Se eu tenho uma norma trabalhista que comporta mais de uma interpretação possível, adotar-se-á a interpretação mais favorável ao trabalhador. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Chegamos no inciso 22. Deixa eu colocar em azul aqui para a gente manter a coerência das cores na anotação, para que você possa ir memorizando. Nós temos vários estudos que trabalhar com cores, isso também ajuda muito, né? A memorização. Tanto que o projeto, pessoal, inclusive o professor Alexandre falou, né, além do magistrado decorando a lei seca, ele é todo colorido. E a ideia de ele ser todo colorido é justamente isso, né? De facilitar a sua memorização. Bom, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Claro, isso tem uma relação com o meio ambiente do trabalho, como eu disse, eu tinha citado o artigo 225 da Constituição, o meio ambiente e o meio ambiente do trabalho é um viés do meio ambiente numa visão macroscópica, né, em sentido lato. Tá bom. O que nós temos de comentários? Eu tenho que reduzir esses riscos e normas de higiene, saúde e segurança. Claro, pelo princípio da imperatividade das normas trabalhistas, lógico, são normas cogentes imperativas ou de ordem pública e, portanto, de observância obrigatória. Né? Vamos lá. Então temos a súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, redação bem conhecida, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, muito bem. Aí nós temos em controle concentrado de constitucionalidade, compete ao Ministério do Trabalho e Emprego, só um parênteses, esse é o nome atual. Inclusive nós tivemos até a extinção do Ministério do Trabalho, as atribuições indo para o Ministério da Economia, e já foi chamado Ministério do Trabalho e Previdência Social, só Ministério do Trabalho, mas o nome atual hoje é Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso, de novo, pessoal, né? Dos motoristas profissionais, de cargas e passageiros. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e ou fracionamento dos intervalos interjornadas e de descanso semanal remunerado, normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador, ó, mencionando o artigo 7º, inciso 22, ADI 5322 de 2023. Só lembrando, tá, pessoal? Não confunda intervalo interjornada com intervalo intrajornada. Há um certo debate, mas em tese,
Jornada vem do italiano giorno, giornata, que vem de dia. Para quem enrosca um pouco o italiano, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno. Então, tecnicamente, jornada é o tempo diário. Tá? Então, você falar jornada diária, tecnicamente é um pleonasmo, e jornada semanal uma contradição nos termos, porque toda jornada, em tese, é diária. Então, jornada vem do italiano giorno, giornata. Intervalo intrajornada é dentro do tempo diário. Nós temos vários intervalos. O mais famoso é o para refeição e descanso ou para repouso e alimentação. Já o intervalo interjornadas é entre jornadas. É entre dois tempos diários que a gente observa o mínimo de 11 horas consecutivas. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui. Continuando a nossa exposição. Ó, chegamos no inciso 23. E aqui tem comentário super importante, que é uma aposta também de prova. Adicional de remuneração, cuidado aqui eu já vou explicar, remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então nós temos aqui vamos anotar direitinho, 3 espécies, e eu queria que você anotasse também, de adicionais. Então nós temos aqui 3 espécies de adicionais. Quais seriam essas 3 espécies? A primeira é o adicional de insalubridade. Eu vou explicar a grosso modo, tá, pessoal? Nós temos o adicional de periculosidade e o adicional de penosidade. Quem quiser buscar isso na CLT, eu já vou explicar. Até você pode dar uma lida nos artigos 189 e seguintes da CLT. Tá? Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e o adicional de penosidade. Bom, já vou explicar a questão da remuneração daqui a pouquinho, mas basicamente, existe um macete, a gente fala muito, né? A insalubridade, ela mata aos poucos e a periculosidade, ela pode matar de uma vez. Então, a insalubridade existe do contato com o trabalhador com agentes nocivos à saúde, físicos, químicos ou biológicos. Alíquotas 10, 20 ou 40%, grau mínimo, médio ou máximo, a depender de perícia. Fácil. Já o adicional de periculosidade, o sinistro, é muito mais agressivo ao organismo humano. Tanto que o macete pode matar de uma vez. Então nós temos lá inflamáveis, explosivos, segurança pessoal patrimonial armada, energia elétrica, atividades de trabalhador em motocicleta. Então perceba que são atividades muito mais agressivas ao organismo humano. A alíquota é fixa de 30% sobre o salário básico. O salário base, sem comissões, percentagens, gratificações, prêmios, etc. Muito bem. Só que nós temos a penosidade. E aqui que entra o detalhe. Isso já cai em concurso várias vezes, inclusive no Enem. O adicional de penosidade, pessoal, ele tem previsão no ordenamento justo-trabalhista vigente, sim ou não? Tem. Só que falta uma regulamentação. Por quê? Se a gente avançar aqui, ó, de novo aqui, ó. Então a gente tem a previsão na forma da lei. E como nós temos aqui a previsão na forma da lei, aquilo que vocês já conhecem é uma norma constitucional de eficácia limitada. É uma norma constitucional de eficácia limitada. E precisa regulamentar o assunto. Por quê? Porque, pessoal, a insalubridade e a periculosidade já tem regulamentação na CLT. E outras disposições. NR4, NR5, NR17. Várias NRs são citadas aqui de maneira direta ou indireta as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Tudo bem. Mas faltava a penosidade. E sempre a gente entendeu que a penosidade, né? Isso a gente tem, por exemplo, lá na Espanha eles chamam de trabalhos sujos, né? Então a gente teria para um esforço físico muito grande, por exemplo, cortadores de cana-de-açúcar e tal. E aí tivemos um julgado no passado muito importante sobre isso. Antes disso, é só colocar
embora haja um certo debate, deixa eu trocar a cor, pessoal. Aqui vale a pena você ler especificadamente o artigo 457 da CLT. Isso é importante que você saiba, tá? De maneira que remuneração é igual a salário mais gorjetas. Remuneração é igual a salário mais gorjetas. Então, tecnicamente, a remuneração é o gênero. Salário vem da ideia de contraprestação de retribuição paga pelo empregador. Salário vem do latim salarium, que significa sal, que era a moeda de troca em Roma. E as gorjetas são oriundas de um terceiro. Gorjeta vem de gorja, que vem de garganta. Era um valor a mais para o trabalhador. Então, essa origem. Então, remuneração é igual a salário mais gorjeta. A gente tem muito debate aqui, claro, não é aula de direito do trabalho especificadamente falando, mas só para que vocês conheçam. Tá bom? Vamos avançar. Então, o que tem de importante? Olha só. Coloquei no material aqui de vocês a súmula vinculante número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Tá? Então, assim, aqui denota todo aquele debate que nós tínhamos, ainda temos, na verdade, né, sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, que é o salário mínimo. Lembra que eu disse, e tem explicação também disso, é a parte final do inciso 4 do artigo 7º, que traz as características constitucionais do salário mínimo. Lembra, o salário mínimo é fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, com moradia, vestuário, saúde, alimentação, lazer, educação, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservam o poder aquisitivo. E o que vaticina a parte final? Sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Tá bom? Bom, vamos avançar aqui. Aí nós temos essa parte, ó, controle concentrado de constitucionalidade, adicional de penosidade aos trabalhadores urbanos e rurais, mencionando o artigo 7º, inciso 23, necessidade de regulamentação do adicional de penosidade para sua percepção, norma originária, dever constitucional de legislar, transcurso de prazo razoável para legislar, omissão inconstitucional, existência no âmbito do Congresso Nacional de diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação do adicional em questão. Inércia deliberante das casas legislativas. Aqui, claro, você sabe, eu já expliquei isso, está dando muito debate, porque o artigo 2º da Constituição fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E, pessoal, a Constituição é de 88. Nós estamos em 2025. Nesse ano, dia 5 de outubro, vai completar 37 anos a nossa Constituição. Então já passou da hora de regulamentar o tema. É isso que o Supremo vem falando. E ele está dando prazo para o Congresso Nacional regulamentar o tema. E claro que o Congresso Nacional não está gostando muito dessa história. Quando eu tenho essas omissões, no que concerne a regulamentação, a gente fala em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, mandado de injunção, tudo bem. Mas teve esse prazo. Então essa é uma aposta minha. Vamos lá, vamos continuar. Ó, pedido julgado procedente, estipulado prazo de 18 meses. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão 74 do ano passado. E aí o duro é a gente decorar cada um, mas tem que decorar. E aí aqui o ministro Gilmar Mendes ele falou assim, olha, não, veja bem, na verdade é uma orientação, é só para nortear o Congresso Nacional para regulamentar o tema, regulamentar o assunto. Bom, brincadeiras à parte, a gente precisa, é óbvio, regulamentar tudo que a Constituição prevê que depende de lei. E a gente já está falando de 88 para cá, a gente vai completar, como eu disse, 37 anos de vigência da Constituição Cidadã de 88. Tá? Vamos lá. Bom, aí chegamos aqui no inciso 24, a aposentadoria, também temos essa previsão, é claro que isso tem mais a ver
com direito previdenciário, embora haja um diálogo com a área trabalhista. Nós temos basicamente o regime geral de previdência social, o regime próprio, o regime complementar e tal, mas a gente trabalha muito, a gente usa muito com o regime geral. Por que que é importante você saber, especialmente para você que estuda mais para magistratura federal? Em tese, pessoal, quem que julga questões previdenciárias? É a Justiça Federal, salvo acidente de trabalho, que é a Justiça Comum Estadual. Te falo porque eu milito na prática, né? Até a minha esposa, ela é advogada previdenciarista, então é uma matéria também que eu tenho muito contato. E aí a aposentadoria, normalmente, nós trabalhamos muito com o regime geral de previdência social. Por exemplo, a minha esposa, ela, advogada, ela só faz previdenciário e ela tá direto aonde, pessoal? Lá na Justiça Federal. Ou então para você que se dedica para a magistratura federal, direito previdenciário vai fazer muito parte da sua rotina de estudos. Tá? Vamos lá. Bom, inciso 25. O inciso 25 fala da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento. Toma cuidado, até 5. Já vi pegadinha com 6, tá? Então até 5 anos de idade em creche e pré-escolas. Eu deixei de propósito. Isso foi fruto da Emenda Constitucional 53 de 2006, tá? Então assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Vamos avançar. Inciso, ó, que é importante, hein? 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Aqui, isso também a gente chama de, vamos lá, instrumentos. Vamos colocar para você direitinho aqui, ó. Instrumentos de negociação coletiva. Então, temos instrumentos de negociação coletiva. Outro nome que também nós temos, pessoal, além desses instrumentos de negociação coletiva, a gente pode chamar também de normas coletivas, tá? Aqui eu também recomendo você estudar o artigo 8º, inciso 6 da Constituição. Para quem quiser detalhar um pouco mais, artigos 611 a 625 CLT, e também eu vou até destacar a cor. Nós temos também aquilo que eu já falei, o princípio da prevalência, do negociado sobre o legislado. Do negociado sobre o legislado. E quando a gente pensa aqui, pessoal, no princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, é fundamental que você leia os artigos 611A e 611B, ambos da CLT. O artigo 611A, ele traz um rol exemplificativo daquilo que pode ser alterado por norma coletiva no plano infraconstitucional. Já o artigo 611B, como objeto ilícito, traz um rol taxativo daquilo que não pode ser objeto de negociação coletiva. A grosso modo, é o que está na própria Constituição, tá? Então, se a gente puder desenhar, só para você entender, né, porque isso aqui é bem importante, só para a gente colocar aqui, ó. Então, imagina o seguinte, eu vou tentar desenhar aqui, é mais ou menos assim, pessoal. Ó. Então, imagina o seguinte. A gente tem aqui a nossa famosa pirâmide de Hans-Kelsen. E imagina que nós temos a pirâmide de Hans-Kelsen. Pronto. E aí nós temos, pessoal, aqui, ó, né? Claro, aqui em cima nós temos, em tese, o que está na Constituição. A gente tem a ideia do objeto, o quê? Ilícito.
Não pode ser objeto de negociação coletiva. Agora, todo esse campo aqui que estaria abaixo do texto constitucional, toda essa parte aqui, ó. Então, nós teríamos aqui, no conflito entre o negociado sobre o legislado, eu derrubo o legislado e dou primazia, o quê, pessoal? Ao negociado. Tá? Só para que você entenda, mais ou menos é essa ideia. Tudo bem? Tá bom. Posso avançar? Legal. Voltar no material. Bom, então temos aqui controle concentrado de constitucionalidade, reconhecimento da autonomia das negociações coletivas, artigo 7º, inciso 26 da Constituição, constitucionalidade da redução e ou fracionamento do intervalo entre a jornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo com a convenção coletiva de trabalho. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação de serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até 4 horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no artigo 7º, inciso 26 da Constituição. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade excepcional e justificada de um motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar ao local seguro ou ao destino. Eu já tinha lido isso, mas aqui é importante repetir, reiterar, ADI 5322. Tudo bem. Arguição de descumprimento ajuizada contra decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho, nas quais é reconhecido a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619 de 2012, a despeito de prevista, quanto a elas, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT, em razão da impossibilidade de controle de jornada. Deixa eu só explicar esse artigo 62 e avançar, mas perceba, né? Você está concluindo agora o quanto que o Supremo Tribunal Federal passou pelo tema motorista profissional. Esse artigo 62 da CLT é um artigo super conhecido. Ele fala dos empregados excluídos do controle da jornada. Tecnicamente, os empregados excluídos do controle da duração do trabalho e intervalos, ou seja, todo o capítulo protetivo de duração do trabalho, intervalos, não é aplicável a essas pessoas aqui. E prevalece o entendimento da recepção ou da constitucionalidade dessas exceções. Eles não têm direito a horas extras, não têm direito à proteção do trabalho noturno, não têm direito a intervalos interjornadas, a intervalos intrajornadas e a redução da jornada no curso do aviso prévio. Quem são eles? Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação da jornada, os gerentes, aqueles que exercem cargos de confiança, desde que percebam gratificação de função igual ou superior a 40% do salário efetivo, e os teletrabalhadores que trabalham por produção ou tarefa. Então são os 3 incisos que disciplinam quem são esses empregados excluídos do controle da jornada. Tá? Vamos avançar aqui. Reafirmação da diretriz assentada no julgamento do tema 152 da repercussão geral, recurso extraordinário 590.415, relator ministro Roberto Barroso, quanto à prevalência das normas coletivas do trabalho sob o padrão geral heterônomo justrabalhista, notadamente em face de autorização constitucional expressa, artigo 7º, incisos 6, 13 e 14, desde que assegurada a preservação dos direitos sociais de absoluta impossibilidade correspondente ao, tudo aquilo que eu já dei para vocês, ao patamar civilizatório mínimo assegurado pelo texto constitucional, tal como ocorre em relação às horas extras e ao repouso semanal remunerado, artigo 7º, incisos 15 e 16, entre outros. Já vou continuar, mas aqui tem uma parte super importante que eu quero explicar. Esse julgado, pessoal, é impressionante como ele adotou os ensinamentos do professor Maurício Gonil Dogado,
que é ministro do TST. Essa obra, inclusive, está atrás de mim, que é hoje uma das doutrinas mais respeitadas da área trabalhista. E aqui é um grande princípio, eu vou colocar para vocês, que é o seguinte, ó. Quando vem falando essa parte aí, padrão, geral, heterônomo, justo trabalhista, normas coletivas, é o princípio da adequação setorial negociada. É o princípio da adequação setorial negociada. Inclusive, isso é estudado em direito coletivo, é um grande princípio da obra dele, eu já vou explicar. De maneira bem simples, é, entre aspas, como se fosse o princípio da norma mais favorável em âmbito coletivo. O que ele quer dizer? Eu já tenho, pessoal, uma legislação assegurando direitos trabalhistas mínimos, que é o que nós chamamos de patamar civilizatório mínimo, patamar mínimo de civilidade, piso vital mínimo, contrato mínimo legal. Tudo bem. Então, essa forte intervenção do Estado nas relações laborais, que é o que a gente chama também de dirigismo estatal básico e intervencionismo básico do Estado. Tudo bem. A norma coletiva tem que ampliar direitos, tem que incrementar direitos. Então, tem que trazer um padrão maior. Daí a ideia dessa adequação setorial negociada. E tem que trabalhar normas de indisponibilidade relativa e não normas de indisponibilidade absoluta. É mais ou menos assim, pessoal. A adequação setorial negociada é o princípio da norma mais favorável em âmbito coletivo, em que eu tenho que respeitar dois patamares. Primeiro, o mínimo que já foi legislado, e eu tenho que trabalhar com normas de indisponibilidade relativa e não normas de indisponibilidade absoluta. Em tese, o que a própria Constituição autoriza flexibilizar dentro da ideia da flexibilização dos direitos trabalhistas, que não se confunde com a desregulamentação ou flexi-segurança, que são conceitos diferentes. Né? Vamos continuar aqui. O que mais? Inocorrência, no caso, segundo os votos da maioria, de situação de recusa dos órgãos da Justiça do Trabalho em reconhecer a validade dos contratos coletivos de trabalho. Só um parênteses. Essa expressão aqui, ó, contratos coletivos de trabalho, é a antiga denominação dos instrumentos de negociação coletiva, a convenção coletiva, o acordo. Então, não estranhem. Então, a gente fala de convenção coletiva e acordo coletivo, instrumentos de negociação coletiva, normas coletivas, mas encontramos ainda a expressão contratos coletivos de trabalho. Tá? Decisões que apenas reconhecem não incidir em relação aos motoristas profissionais empregados a norma inscrita no artigo 62, inciso 1 da CLT, diante da constatação em concreto da existência de meios idôneos ao controle da duração diária de trabalho realizados para essa categoria específica de trabalhadores, arguição de descumprimento de preceito fundamental 381. Tá? Vamos lá. A fixação da jornada de trabalho mediante lei, tal como sucedeu em relação aos assistentes sociais, além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei 12.317 de 2010 emanou de pessoa estatal competente, artigo 22, inciso 1 da Constituição, seja ainda porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu in melius regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos assistentes sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade laboral, ADI 4468 de 2020. Tá? Então aqui também mais um julgado, como eu disse, em cada inciso eu estou procurando trazer no que há de melhor, levando-se muito em conta anotações feitas pelo próprio STF, site do Planalto, que é o que o ENAM vem se baseando bastante. Tá? Vamos avançar. A Constituição da República não disciplina a vigência e a eficácia das convenções e acordos coletivos de trabalho,
A conformação desses institutos é de competência do legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas capazes de viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. E isso é fato, tá? É ADI 2288. Bom, e aqui eu cito para você estudar o artigo 614, parágrafo 3º da CLT, também fruto da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 2017. Hoje nós temos o prazo máximo de vigência de 2 anos. E aqui, sendo vedada, que é o que diz o texto, sendo vedada a ultratividade. Sendo vedada a ultratividade. Então é vedada hoje em tese a aplicação da teoria da ultratividade, também chamada de teoria da aderência limitada por revogação. Então hoje nós adotamos a teoria da aderência limitada pelo prazo. Professor, como assim? Então pensa assim, pessoal. As vantagens oriundas das normas coletivas, elas repercutem nos contratos individuais de trabalho enquanto essas normas coletivas estiverem em vigor. Elas perdendo a vigência, as vantagens também perdem a vigência. Eu explico muito em sala de aula, é como se fosse uma relação de vida e morte entre mãe e filhos. Enquanto a mãe tem vida, os filhos têm vida. A mãe perdeu a vida, os filhos acabam perdendo a vida também. Deixa eu desenhar isso que é importante, tá? Para você compreender. Então imagina o seguinte, ó. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho mais grosso aqui a caneta, ó. Então imagina que eu tenha aqui a Convenção Coletiva de Trabalho 1. Sei lá, pessoal, vamos colocar, sei lá, aqui, ó. 2024, 2025. Tá bom. E aí nós temos aqui a Convenção Coletiva de Trabalho 2. Tá. 2026, 2027. Tá? E claro que nós temos esse período de vigência da Convenção Coletiva 1. Só que vamos imaginar que o trabalhador ele precisa da vantagem aqui, ó. Então é aqui que ele precisa da vantagem. Pergunto, será que a Convenção Coletiva de Trabalho 1 ainda produz efeitos? Se fosse a teoria da ultratividade, sim. Porque a teoria da ultratividade, ela estendia os efeitos. Ela projetava os efeitos para o futuro. Então, continuava produzindo efeitos aqui, ó, até a vigência da nova norma coletiva. E aí, claro, competia essa... Opa, deixa eu trocar a cor aqui para você entender. Aí competia essa nova norma coletiva manter ou revogar a vantagem. Era a teoria da ultratividade, mas com o advento da reforma trabalhista, isso aqui, pessoal, acabou. Então, a partir do momento que eu tenho o término de vigência da Convenção Coletiva de Trabalho 1, como eu coloquei para vocês, as vantagens acabam caindo. De certa forma, isso fomenta sucessivas negociações coletivas. Para quê, pessoal? Para eu ter uma adaptabilidade à realidade. É mais ou menos a teoria da imprevisão ou cláusula rebus sic stantibus, quer dizer, eu tenho um direito que regulamenta uma situação fática, enquanto é situação fática, ela não muda. A partir do momento que eu tenho a alteração da situação fática, justifica-se a alteração do direito que regulamenta aquela situação fática. Tá? Vamos lá. Vamos avançar aqui. Bom, a Lei 9.610 submete a possibilidade do contrato de trabalho por prazo determinado à existência de acordo ou convenção coletiva de trabalho. É uma lei bem específica que fala disso mesmo. Né? A possibilidade de tais acordos e convenções é prevista na Constituição Federal,
Vou colocar em vermelho aqui. Que, além de prever sua ocorrência no caso de redução do salário, artigo 7º, inciso 6, e compensação ou redução de jornada, artigo 7º, inciso 13, expressamente conhece sua validade no inciso 26 do artigo 7º. Ressalto que há uma tendência em respeitar a autonomia das relações de trabalho decorrentes dos acordos e convenções coletivas, cuja importância é afirmada na chamada reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017, todos os direitos sociais do trabalhador, reconhecidos pela Constituição de 1988, estão preservados pela norma impugnada, não havendo, portanto, afronta constitucional na criação por lei da modalidade do contrato de trabalho por prazo determinado de que trata a Lei 9.610 de 98, ação direta de inconstitucionalidade 1764. Tá? Vamos avançar. Repercussão geral. São constitucionais os acordos, as convenções coletivas que, ao considerar, olha o princípio que eu expliquei para vocês aqui, é o princípio da adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Agravo em curso extraordinário 1.121.663. Então aqui, ó, de novo, um julgado do Supremo Tribunal Federal adotando os ensinamentos do professor Maurício Godinho Nogado, o princípio da adequação setorial negociada. Tá? Então você tem aqui constitucionais essas negociações. E aí, por que é importante, pessoal? Uma curiosidade aqui nesse julgado faz um tempo já, mas quando eu fiz doutorado na PUC de São Paulo, o meu orientador foi o saudoso, né? Ele foi ministro do TST, Pedro Paulo Teixeira Manos. E ele trazia um comentário muito importante. Ele falava: olha, eu não posso ter a negociação coletiva flexibilizando direitos trabalhistas por si só, de per si. Não. Ela tem que trazer uma contraprestação vantajosa ao trabalhador. Mas com o advento da reforma trabalhista, realmente, né, foi dado uma pá de cal nisso. Quer dizer, hoje, quando a gente lê os parágrafos do artigo 611, letra A da CLT, fica claro que a negociação coletiva, ela, para sua licitude, não precisa trazer uma contraprestação vantajosa aos trabalhadores. Né? Claro que há um certo debate, porque isso afronta o artigo 7º caput da Constituição, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, mas é um entendimento plasmado pelo próprio STF. Tá bom? Vamos avançar. Aí nós temos aqui, chegamos no inciso 27, que é hoje um dos incisos mais falados, a proteção em face da automação na forma da lei. Quer dizer, hoje nós temos todo o debate envolvendo a indústria 4.0, que é a parte, né, hoje, né, a grande preocupação que nós temos mundial com a IA, com a inteligência artificial. Hoje também todo o debate envolvendo a Agenda 2030 da ONU. Então são debates que provavelmente serão explorados na prova de vocês. Então, indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Alguns já vêm falando até de indústria 5.0 e tem um debate, né? Alguns falam, bom, essa 5.0 seria aquela ideia da empresa ESG, preocupada com o meio ambiente, com o social, com a governança, ou mesmo nessa simbiose entre o ser humano e a inteligência artificial, pode acompanhar, né, hoje esses seres híbridos até criados em laboratório ou a inserção de chips nos seres humanos. Então hoje são debates mundiais, mas está aí toda a preocupação com a proteção em fase da automação na forma da lei, sendo uma norma constitucional de eficácia limitada. Tá? Avançando. Controle concentrado de constitucionalidade. A Lei Distrital, número 3.923 de 2006, conferiu a fruição de um direito subjetivo, estabilidade parcial no emprego, a cobradores de ônibus que mantinham vínculo trabalhista com as concessionárias do serviço de transporte de passageiros
do Distrito Federal, na época em que implantada a bilhetagem eletrônica. A garantia de permanência no emprego traduz-se em estabilidade no emprego, matéria típica do direito do trabalho, de competência da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição. A admitir-se que leis locais tratem desse tema, serão múltiplos os regimes trabalhistas no país, o que vai de encontro ao modelo federativo implantado pela Constituição de 88. Os governos e a sociedade precisarão, em algum momento, discutir a fundo e regulamentar a relação entre a automação e a perda de postos de trabalho, no que, aliás, a Constituição Federal de 88 foi visionária. Artigo 7º, inciso, tá aí, ó, 27 da Constituição. Nem por isso cabe aos entes locais se adiantarem ao governo central para tratar desse tipo de matéria que foge à sua competência legislativa, ação direta de inconstitucionalidade 3899. Quer dizer, é um debate muito interessante, né? Foi um julgado muito interessante. Veja, a gente fala com muito amor e carinho a esses trabalhadores, mas é claro que o motorista de ônibus, eu preciso, entre aspas, hoje também até a página 2, porque a gente sabe que o mundo está passando por uma implementação de carros elétricos, inclusive guiados por inteligência artificial, tanto que nós já temos isso na prática na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma experiência estadunidense. Mas até que ponto eu preciso de cobradores? Eu não posso implementar a eletrônica, a automação, a inteligência artificial? Eu até estudei muito isso, né? No primeiro pós-doc em Portugal, no segundo pós-doc que eu fiz na Espanha, o direito europeu está discutindo muito isso, né? O que mais? A gente pega, por exemplo, todo o debate. Eu preciso ter frentista de posto de gasolina? Por exemplo, quem já viajou nos Estados Unidos não tem, na Europa não tem. Então, cada vez mais, como que eu protejo o trabalhador em fase de autuação? E mais, alguns países europeus já implementaram como se fosse um benefício estatal, um benefício previdenciário a trabalhadores que perderam seu emprego em decorrência dos avanços tecnológicos. Então, olha que interessante isso, né? Vamos lá. Artigo 7º, inciso, super importante. 28 da Constituição. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que se está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Quando incorrer em dolo ou culpa, tem um debate muito interessante aqui, envolvendo a responsabilidade, vou apagar aqui, ó, a responsabilidade, só apagar essa perninha aqui, ó, isso, agora ficou melhor a redação. Responsabilidade civil no direito do trabalho, esse é um tema que eu gosto bastante também. E aí todas as teorias envolvendo acidente de trabalho, porque isso entra em conflito com o próprio artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que traz a responsabilidade objetiva que prescinde de dolo ou culpa quando a empresa desenvolveu uma atividade que tem risco. Então, esse é um debate eterno na área trabalhista. O pessoal pega muito isso no escritório. Aconteceu um acidente de trabalho. Qual é a responsabilidade que eu aplico? Subjetiva ou objetiva? E todas as teorias envolvem. Então, nós temos, de certa forma, uma antinomia. O artigo 7º, inciso 28, de um lado da Constituição, e o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Esse é um debate muito interessante, tá? Mas aí, pensando no direito constitucional do trabalho, recomendo você adotar, não estou falando em direito civil, mas na Constituição, artigo 7º, inciso 28. Tá? Bom, vamos lá. Então, citei a súmula vinculante 22, que fala que a Justiça do Trabalho ela é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da emenda constitucional número 45. E aqui eu também recomendo você estudar a súmula 392 do TST.
a súmula 392 do TST. Presta atenção aqui. Inclusive, até um aluno mandou mensagem para mim. Você já tem acesso ao meu WhatsApp, meu Instagram. Também entre lá, tá? No meu grupo, tá, pessoal, de WhatsApp, também para você ter atualização o tempo inteiro. Veja, deixa eu colocar até um outro dispositivo consonal para explicar tudo isso. Também aqui vale a pena você estudar. O artigo 114, inciso 6 da Constituição. Esse artigo 114 está no material, pessoal, você vai estudar, traz toda a parte da competência, isso aqui é super importante, material, competência material da Justiça do Trabalho, tá? Bom, tem que decorar também. O artigo 114, topologicamente, ele tem um caput, 9 incisos e um parágrafo único. O inciso 6 diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais que decorram da relação de trabalho. Tudo bem. Então, toda a parte indenizatória, danos patrimoniais e extrapatrimoniais que decorram da relação de trabalho, a competência é do trabalho. Então, você imagina, revista íntima, assédio moral, assédio sexual, práticas discriminatórias no ambiente de trabalho, câmeras abusivas, controle abusivo do uso de banheiros, situações vexatórias ou degradantes, todas de competência da Justiça do Trabalho. Muito bem. Só que e se ocorre o acidente de trabalho? Aí nós temos 3 regras. A parte indenizatória por danos materiais e morais, patrimoniais e extrapatrimoniais, a competência é da Justiça do Trabalho, súmula vinculante 22 do Supremo Tribunal Federal e súmula 392 do TST, inclusive no caso de falecimento do trabalhador, ações ajuizadas por dependentes ou sucessores, que é o dano em ricochete, reflexo indireto, que tivemos, por exemplo, o caso de Brumadinho, né? Agora, a parte acidentária, envolvendo o benefício previdenciário, o B91, o benefício por incapacidade temporária acidentária, aí é Justiça Comum Estadual, e a ação regressiva do INSS contra o empregador negligente na observância de normas de higiene, saúde e segurança do trabalho, aí é a Justiça Federal, com base no artigo 120, inciso 1 da Lei 8.203 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Tá bom? Então, parte indenizadora. Então, acidente de trabalho e doença ocupacional. Doença profissional do trabalho, LER, DORT, tenossinovite, contato com amianto, síndrome de burnout, que é esgotamento profissional. A parte indenizatória, Justiça do Trabalho. A parte acidentária, Justiça Estadual. E ação regressiva, Justiça Federal. Tá bom? Então, vamos lá. Repercussão geral. Ó, aquilo que eu trouxe para vocês. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível, olha que interessante, julgado com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar o trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade, recurso extraordinário 828.040. Então, é dessa forma que a gente consegue compatibilizar o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, dentro dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ponderação dos interesses, sopesamento de valores, regras de calibragem. Tá? E aí, pessoal, infelizmente, estamos chegando no final do nosso bloco e a gente encerra aqui com a prescrição trabalhista. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Claro que aqui exigiria uma grande explicação. É uma aula de revisão, um curso de revisão. Eu montei, pessoal, também
eu acabo empolgando 293 slides. Eu consegui abordar muita coisa, 132 slides. A gente fez, né, 3 encontros de aproximadamente 1 hora. Claro, eu fico à disposição. Você tem todos os meus contatos. Você vai ter acesso a esse PDF. Pessoal, então, olha, de coração, para mim é uma pena. Para mim passou rápido, né? Eu tenho, quem já conhece, né? Eu dou aula, pessoal, há mais de 20 anos. Eu tenho um verdadeiro amor e carinho pela docência. Então, obrigado pela atenção. Foi um prazer enorme contar com vocês. Mais uma vez eu agradeço o convite do meu amigo professor Alexandre Piovesan, que está capitaneando os trabalhos aí no Magistrado, um curso muito tradicional, também agora decorando a lei seca. Então, pessoal, fico à disposição. Pode mandar mensagem no meu WhatsApp, sou eu que respondo mesmo, não é maquininha ou robozinho, ou pode mandar direct no Instagram. Entre também, tá, no meu grupo de WhatsApp, você vai ter acesso a informações. Siga lá meu canal, minha página no Instagram também, Professor Leandro Pereira. Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro e sucesso no Enem!